Você está prestes a ouvir uma história real, impressionante e cheia de lições que podem transformar a maneira como você enxerga o mundo. Imagine viver em um lugar onde a sua existência é uma ameaça para o governo. Elas temeram mais a Deus do que ao faraó, e por causa dessa atitude, salvaram a vida de muitos meninos. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Seu temperamento impetuoso o levou a cometer um erro grave, matou um egípcio e teve que fugir para o deserto. Nesse ponto, muitos pensariam que tudo estava perdido. Mas Deus não desperdiça nada, nem mesmo os nossos erros. Foi no deserto, longe dos holofotes do palácio, que Moisés foi moldado, transformado e preparado para a verdadeira missão. Vai se render ao medo ou vai, como as parteiras hebreias, decidir temer a Deus acima de tudo? Vai deixar que os erros do passado te paralisem, ou vai, como Moisés, permitir que Deus use até os seus fracassos para te preparar? Essa história não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é sobre você. Deus ainda procura pessoas corajosas, fiéis e dispostas a serem usadas para frustrar os planos do inimigo e realizar o seu propósito. A escolha está em suas mãos. Isso nos ensina que os nossos desertos não são castigos, mas escolas. E os nossos fracassos, quando entregues nas mãos de Deus, se tornam parte do nosso preparo. Deus usou o erro de Moisés como ferramenta de ensino, provando que o plano divino não depende da nossa perfeição, mas da nossa disposição de sermos moldados. Essas mulheres simples se tornaram peças-chave nos bastidores do plano divino. Um momento de espera, de dúvidas, de preparação silenciosa. Satanás pode tentar, tramar, agir nos bastidores, mas ele já está derrotado. Jesus declarou isso claramente em João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. A cruz marcou a derrota definitiva do inimigo. E nós, assim como as parteiras, como a mãe de Moisés, como o próprio Moisés, podemos escolher de que lado queremos estar. Mesmo que o mundo esteja mergulhado em medo e incerteza, a graça de Deus está disponível. E essa graça não apenas nos salva, mas nos capacita a enfrentar os desafios, a vencer o medo e a cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Assim como Moisés, pode ser que você tenha tomado decisões erradas, se afastado do propósito, ou até mesmo achado que tudo acabou. Mas a história de Moisés nos revela uma verdade poderosa: Deus nunca se atrasa. Ele não desistiu do povo de Israel, mesmo com séculos de opressão. E ele não desistiu de Moisés, mesmo depois do erro. A Bíblia afirma em Êxodo capítulo 3, versículo 7, disse ainda o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto estão sofrendo. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, e, no tempo certo, Ele age. E sabe o mais impressionante? O próprio Deus aprovou a atitude delas e as fez prosperar. Isso nos mostra que, mesmo em meio às injustiças e perseguições deste mundo, se temermos a Deus e permanecermos fiéis, Ele nos sustentará e nos usará de maneira extraordinária. Você já pensou que, assim como as parteiras, você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para salvar vidas? Onde o simples fato de você nascer já coloca a sua vida em risco. O nascimento de Moisés foi envolvido em um misto de esperança e perigo. Sua mãe, corajosa e cheia de fé, o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais protegê-lo, o colocou num cesto de junco, confiando completamente na providência divina. E é justamente aí que vemos a mão de Deus agindo de forma surpreendente. O menino Moisés foi encontrado pela filha do faraó e criado dentro do próprio palácio do inimigo. Imagine isso, o libertador dos hebreus sendo educado e protegido justamente pelo povo que os oprimia. O plano de Satanás de exterminar os meninos se voltou contra ele mesmo. Como diz a Bíblia em Jó capítulo 5, versículo 12, ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus planos. Essa não é uma cena de filme, nem uma história de ficção. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no Egito, milhares de anos atrás. Um povo escravizado, oprimido, e pior, sentenciado à morte por causa de um decreto cruel. O faraó, temendo o crescimento dos hebreus, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem assassinados.
uma ordem impiedosa, motivada não apenas pelo medo político, mas por algo ainda mais sombrio. Ellen G. White revela que Satanás estava por trás dessa decisão, tentando frustrar o plano de Deus de levantar um libertador entre os israelitas. Mas o que o inimigo não contava é que Deus sempre tem pessoas fiéis, que ousam dizer não à maldade, mesmo que isso custe suas próprias vidas. Agora, pare e pense. Em meio a esse cenário terrível, duas mulheres humildes, as parteiras hebreias, tiveram coragem de desafiar o rei mais poderoso da terra. Mas a história não termina aí. Enquanto o faraó tramava a destruição, Deus preparava silenciosamente o libertador. Mas, mesmo com toda essa proteção e preparo, Moisés não estava pronto. Você já parou para refletir sobre o tempo de Deus? Talvez você esteja vivendo o seu deserto agora. O que fica claro nessa história é que, mesmo em um mundo dominado por injustiças, o plano de Deus sempre prevalece. Então, diante dessa história, fica a pergunta: o que você vai fazer?